Bom dia para você que participa da Carisma, bom dia para você que conhece a nossa comunidade e frequenta aqui todos os domingos, aqui pela internet. Como você sabe, nós estamos nesse tempo de distanciamento social e aproveitamos esse tempo também para trazer para você gente que talvez você esteja com saudade. Quem é o meu entrevistado hoje é um dos grandes pregadores aqui da Carisma. As pessoas que mais pregaram aqui na Carisma sou eu, o Rui e o Lorival. O Lorival é um querido amigo, a gente já se conhece que eu já estou perdendo as datas, 32 anos mais ou menos que a gente tem de amizade, que a gente se conhece. Conheci esse menino, eu vou chamar assim, porque eu o conheci solteiro, líder de jovens, líder de adolescentes numa igreja presbiteriana e já desde aquele tempo botava fogo na galera, era bem isso mesmo que ele fazia. Cara apaixonado por Deus, algumas vezes, acabamos morando inclusive no mesmo condomínio uma determinada época, depois que ele se casou com a Cláudia. E algumas vezes ia lá na minha casa para buscar fita cassete. Depois pergunta para os seus pais aí que eles podem explicar o que é isso. Ele ia lá buscar fita cassete de pregação, aquela paixão por Deus imensa. E aí eu percebi, esse cara tem futuro. Hoje um pregador que eu gosto muito de ouvir, todos os domingos às tardes, às 6:30 da tarde, tem um bate-papo gostoso com a galera, ou seja, com os nossos adolescentes e jovens da Carisma. Um grande formador de ministérios, muita gente crescendo debaixo do ministério dele, ele tem uma facilidade muito grande para isso. Ousado, dedicado, a gente vai falar de um monte de coisa hoje, vamos falar de missões, de ministério, de paixão pelo ministério, de trabalho, de vida. Bate-papo hoje é com o Lorival de Andrade. Lorival, bom dia, Lorival. Bom dia, galera. Bom dia, Anésio. Bom dia a todos aí. Bom dia, galera. Tá aí na veia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Acordaram cedo para nos ouvir. Muito obrigado. Vamos ver. Eu acho que a maioria do pessoal da galera vai ouvir isso depois, na gravação, porque essa galera acorda tarde no domingo. Para quem é novo entre nós, galera, é o termo carinhoso que a gente usa para falar dos nossos adolescentes da Carisma e jovens da Carisma. Lorival, me fala uma coisa, uma das marcas que eu vejo na sua vida, estou falando porque eu te conheço, eu posso falar daquilo que eu conheço de você. Uma das marcas na sua vida que eu vejo é a sua paixão por Deus e pelo ministério. Você é um cara apaixonado pela palavra de Deus, pela pregação, pelo ministério, pelo serviço. Você é um cara que serve pra caramba. Minha pergunta é, primeiro, como é que foi o seu chamado pelo ministério? Teve um dia certo para isso ou foi uma coisa que foi crescendo em você? Sobre paixão e ministério, me fala um pouco sobre isso. Acho que foi muito cedo, né? Eu nasci num lar cristão e meus pais muito apaixonados por Deus, né? Então, as maiores recordações que eu vejo da minha infância é a minha mãe no tanque lavando roupa, com uma vitrola tocando, e ela adorando a Deus e chorando. E eu falava, será que tá doendo ela lavar roupa, né? Será que tá acontecendo, né? Eu não entendia muito, mas ela chorava. Minha paixão, assim, surgiu porque meu pai, ele não pôde, talvez, ir para o campo missionário, mas ele é um homem apaixonado por missões, apaixonado por pessoas, e ele, toda vez que um missionário vinha na igreja, ele levava em casa, ele dava, assim, um almoço, um jantar para aquele missionário, ele queria saber de tudo, era um investidor do reino. Então, aí foi crescendo em mim, né? Na minha adolescência, eu tentei fugir dos caminhos do Senhor, como Jonas ali tentou fugir, mas Deus me laçou com cordas de amor, como diz a palavra. Amém. E isso, logo que eu voltei, eu tinha certeza de uma coisa, daquilo que eu tinha para fazer, né? Eu acho que a salvação está muito atrelada àquilo que você tem que fazer. A graça está atrelada ao seu ministério, aos seus dons, aos seus talentos, aquilo que ele coloca na sua vida. E isso foi gerando algo dentro de mim que não tinha como conter, né? Eu não me vejo
sem fazer nada, eu me vejo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Então, aí cada dia isso vai crescendo, né? Cada dia isso vai acontecendo. Eu lembro que quando eu tinha... Lembro não, né? Me falam, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui numa viagem com a minha mãe para Mato Grosso. Eu peguei um pedacinho de madeira e eu ficava cantando, né? Tocando aquele pedacinho. Aí eles falavam, meus tios falavam assim, ele vai ser um pastor, né? Então, tinha algo que era para acontecer, né? E foi isso, né? E cada dia você vai buscando corrigindo rota, né? Você vai buscando a presença do Senhor, Deus vai te falando coisas novas, você vai fazendo coisas novas. Eu acho que essa paixão foi assim, acendendo a cada dia, né? E cada dia que você vai diante dele, né? Que você larga as suas preocupações da vida aqui e você se ajoelha diante dele, e você se lança diante dele, você se prostra. Eu acredito que ele vai falando com você e vai te trazendo essas coisas, essa energia, essa força para isso. Algumas pessoas, Lori, elas pensam assim, esse pessoal não tem essa paixão por Deus porque tudo que eles fazem na vida é só o ministério e tudo mais. E é interessante que não é o seu caso. Você é um empresário, você tem trabalho que rala pra caramba, e aliás, literalmente rala. Rala a mão, rala joelho, rala tudo. Realmente. E ainda assim, manter essa paixão por Deus. E algumas pessoas também, Lori, que eu vejo, quando crescem na vida, e eu me refiro a crescimento financeiro, no coração de Deus. E eu te conheço, como eu já disse, eu te conheço há mais de 30 anos, meu amigo, e você nunca deixou isso esfriar, esse fogo esfriar no teu coração. Para quem não conhece o Lorival, eu gostaria que o próprio Lorival contasse agora um pouquinho da sua história, porque você está diante de um cara que começou a vida profissional como auxiliar lá de pedreiro e hoje é um empresário. Alguém que começou ali literalmente do zero, do nada, e não ganhou nenhuma herança, né? E, no entanto, cresceu na vida e assim, é uma coisa particular minha. O Lorival, eu já citei em mensagem uma vez, sem citar o nome dele. Se você ouviu isso em mensagem, que na nossa comunidade, eu conheço um irmão que fez esse trajeto e é um dos homens mais próximos que eu conheço, esse cara é o Lorival. Lorival, me conta um pouquinho da sua história profissional. Eu sempre tive um incômodo, né? De ver meu pai sofrendo na obra, né, e ganhando muito pouco. Aí eu falava assim, uma coisa que eu não quero trabalhar com obra, né, mas... Lembrando que não é obra de igreja, é obra de pedreiro. Não é obra ministerial, não, né, é obra mesmo, reformas e construções. Mas eu tinha 15 anos e estava meio sem rumo e meu pai me chamou para trabalhar com ele. Para falar a verdade, foi um rapaz que trabalhava com meu pai, que foi para o ministério e ele falou assim, foi para o ministério em Brasília, ser pastor de uma igreja batista em Brasília, era sócio do meu pai, ele falou assim, por que você não vai trabalhar com meu pai? E aí, com o seu pai, e aí eu falei para ele, não dá certo não, meu pai não dá certo, porque... Expliquei para ele, ele falou assim, mas é bom, e ele me ensinou algumas coisas de administração em um papo de 1 hora. Aí eu falei, tá bom, vou encarar esse negócio aí. Eu tinha 15 anos, fui trabalhar com meu pai, e fui ser ali o auxiliar de tudo do meu pai e comecei a tocar as obras junto com ele e a gente fez isso por mais de 20 anos juntos, né? Então, aprendi muita coisa na área da construção, tanto em construir casa como reforma, e a gente começou muito pequeno, entendeu? Fazendo coisas pequenas, mas meu pai é uma pessoa muito inteligente, um homem de Deus, né? E assim a gente foi crescendo. Eu lembro que na minha certidão de casamento estava escrito lá pedreiro, né? Que era o que eu fazia, né? Então, eu gostava disso. Mas uma coisa interessante que quando você me chamou para essa entrevista ontem, eu me lembrei, foi que a gente trabalha muito tempo ajoelhado, né? E todo esse tempo eu dedicava à oração. Eu estava de joelho e eu falava assim, eu preciso orar. Então, nesse tempo que eu estava trabalhando, eu tinha um rádio com fita cassete. Então, eu ia no domingo, eu pegava uma ministração sua
né? Ou aquelas ministrações que você comentou que eu ia pegar na sua casa, uma vez você me deu 5, né? Não sei se você lembra disso. Você me deu 5 fitas cassete, e eu passei no outro dia, eu falei assim, ó, já escutei 5 vezes cada uma. Aí você falou assim, como assim? Você escutou 5 vezes cada uma? E aí você me deu 20, né? E aí eu falei, eu acho tipo assim, ele vai demorar. Vou me livrar desse cara. Passou acho que uma semana, eu falei, já escutei 5 vezes cada uma, né? Porque e eram pregações, vamos colocar, Thomas Dawson, Stan Abbott, né, suas e do Walter. Walter de Lima Filho. Isso. Quem você ouvia, né? Eram muitas fitas, né? E eu tinha um gravador, daquele de toca rádio e gravador. Eu colocava a fita ali, eu ia trabalhar, então eu ficava escutando o dia inteiro e captando aquilo. Isso foi mudando a minha mente, né? A palavra muda a nossa mente. E ali eu ouvia, não, preciso ouvir de novo. Eu ouvia, preciso ouvir de novo. Essa aqui eu não entendi. Então eu comprava todas as fitas do domingo e eu ouvia. Isso foi mudando a minha mente, renovando a minha mente para aquilo que eu precisava, né? Renovar a mente. E eu lembro que ouvindo isso, um dia eu tive uma ideia, pomba, né? Eu vou fazer casas para venda. E ideia não, né? Para falar a verdade, foi um testemunho interior do Espírito Santo dentro de mim. Começa com isso aqui, e eu não tinha R$1 a fazer. Eu não tinha R$1, e aí eu peguei, eu falei assim, Deus me falou. Aí eu peguei, eu falei assim, qual o lugar que eu mais vou na minha casa? Eu já era casado com a Cláudia, e eu escrevi na geladeira, vou começar a fazer casa para vender, bem grande, porque é um lugar que eu ia bastante, né? Gostava da geladeira, né? Então eu coloquei lá, falei assim, toda vez que eu vim aqui, eu vou lembrar disso, eu vou orar sobre isso, né? E 1 ano e pouco depois, eu já estava começando o meu primeiro projeto, isso sem ter R$1, né? Eu acreditei numa promessa que Deus me deu, mas isso aconteceu ali no secreto, e o meu secreto era de joelho, colocando um piso, fazendo alguma coisa, né? E eu colocava adoração, e eu colocava ali, eu lembro que adoração 1, 2, 3, eu tinha o CD, aí eu comprei um rádio melhor, que tinha CD, né? E aí eu ouvia o CD, né? Então, e escutava adoração o dia inteiro, isso que foi mudando, eu adorava, eu chorava, molhava todos os pisos ali, molhava, eu tava, né? E isso sempre foi o meu secreto, o meu lugar, né? Então eu aproveitava o tempo que poderia ser para um terrível, muito difícil, que serviço ruim, eu aproveitava ali para falar com Deus, eu aproveitava ali para orar. Se eu estou de joelho, eu vou orar, né? Eu lembro uma vez que meu avô já tinha 84 anos, foi assim, alguns meses antes de ter ido para o Senhor, um homem de Deus, gente, um homem batista, um diácono da igreja batista, fundador de igreja, mas era fantástico meu avô. E eu lembro que ele morava na casa da minha mãe, todo dia eu ia lá e eu queria conversar com meu avô, porque ele tinha muita coisa para falar. E um dia eu encontrei ele deitado no chão. Aí eu encontrei ele deitado no chão, falei, vô, falei assim, ele caiu ali, o que aconteceu, vô, o que aconteceu? Aí peguei, socorri ele, coloquei ele na cama, que ele já quase não conseguia sentar. Aí eu perguntei, o que foi, vô? Por que você está deitado no chão? Ele falou assim para mim, porque eu ajoelhei para orar. E no momento que eu ajoelhei para orar, eu não consegui me levantar e eu deitei no chão. Deitado no chão. Aí eu falei, o que ele sabe que eu não sei? O que ele sabe que eu não sei de orar de joelhos? E eu falei assim, não, aí eu tomei mais isso ainda, né? E aí isso foi levando a gente a ter essa experiência com Deus, e ao mesmo tempo você fica apaixonado por Deus, você sai dessa atmosfera, quando você ora, você sai dessa atmosfera, você sai daquilo que você está vendo, e você vai para algo que Deus quer que você veja. Então você sai daqui quando você ora, dessa loucura, né, desse que eu estou vendo, e você vai para a atmosfera do Senhor, aí Ele te mostra aquilo que Ele quer que você veja. E aí sim a gente foi crescendo, graças a Deus, tomando tombo, errando também, porque eu errei muito também. Mas aí você vai aprendendo, Deus vai, né, corrigindo a gente, né, ajudando a gente vai crescendo, né? Mas o mais gostoso quando você falou é que eu nunca me deixei, por mais que a gente ganhasse um pouquinho mais, eu nunca deixei de ficar longe do ministério. Eu falava assim, o dia que eu parar com isso eu morro, porque é o motivo da minha vida. Eu nasci para isso, eu nasci para ver pessoas adorando a Deus, eu nasci para ver pessoas se prostrar diante do Senhor, para ganhar pessoas para o Senhor, para levar as pessoas mais perto de Deus, eu nasci para isso.
Olha que coisa interessante, que eu não estou falando nem com o Lorival, estou falando com quem está ouvindo a gente aqui. Olha interessante, o Lorival... deixa eu até falar para a câmera ali, vai. Pessoal, olha só, eu achei muito interessante isso aqui, porque eu toquei no assunto de empresa e crescimento financeiro, e o cara respondeu o que para a gente? Oração, tempo com Deus e paixão por Deus. Você percebeu o que é um crescimento, ou vamos usar um termo que hoje está desgastado, uma prosperidade segundo Deus? Não tem sentido na vida da gente ganhar dinheiro se não for para investir no reino de Deus. Não tem sentido na vida da gente crescer profissionalmente e isso te desconectar do Senhor. Não tem sentido. Nossa vida é para Deus. Lorival, voltando aqui com você, um outro detalhe que tem... Desculpa te citar essas coisas, eu não estou querendo constranger você, por favor. É porque, para mim, você é um exemplo. Para mim, aquele negócio, aquela coisa que às vezes eu prego, eu estou aqui diante do cara que vive aquilo que eu prego, que é um exemplo claro do que eu estou pregando. Por exemplo, uma das coisas que eu conheço de você, Lorival, sem querer te constranger, mas eu te conhecendo e conhecendo detalhes da sua vida, você e a sua família, porque aí eu estou falando da Cláudia, eu estou falando dos seus 2 filhos, o Jones e o Lucas, que são também entregues na obra de Deus, sua família inteira é entregue na obra de Deus, mas tem um detalhe muito forte em vocês, agora eu especificamente estou falando aqui de você e da Cláudia por serem os adultos da casa, né? Vocês são uma das pessoas que eu conheço que mais investem no reino de Deus. Vocês investem tempo, porque é o nosso valor mais precioso. Vocês investem dinheiro. O que a gente tem de coisa aqui na Carisma, que foi doação de vocês, nessa sala aqui, ó. Aliás, quem construiu essa sala aqui, que você acha que é bonita, gente? Eu falei propaganda da tua empresa, hein, Lori? Foi o Lorival, tá? Você acha que é bonito? Foi o Lorival que construiu. E boa parte do que a gente tem aqui foi doação desse irmão, doação do bolso mesmo. Nós temos lá a galera da quadra, e a Carisma, quando passou por um perrengue financeiro alguns anos atrás, eu sei que o Lorival tirava do bolso e bancava aquele trabalho com os adolescentes. Nós temos a nossa hamburgueria aqui, que não só o Lorival construiu, mas boa parte foi doação também. Desculpa falar abertamente aqui, Lori, porque eu acho que tem que ser falado. A Bíblia diz para você, para sua mão direita, não saber o que a esquerda está fazendo. Só que a Bíblia não falou para mim que vê na vida dos outros, entendeu? Eu posso ver, e eu posso falar. E eu acho que essas coisas têm que ser faladas. Até para incentivar os irmãos também a seguirem exemplo. Lorival, falando de generosidade, vida financeira, é melhor dar do que receber. Ensina para a gente um pouco sobre isso, porque você até em época de crise financeira, lembra aquela época que começou um quebra-quebra nas empresas, tudo mais, você tinha até aquela empresa de vidro, lembra? Vidro, aquela boutique, né? Isso. Né? Sim, eu estou falando que lembra daquela crise e você não parou de contribuir e investir. Eu me lembro de uma vez, a sua empresa numa baita crise, você sem saber se fechava aquela segunda empresa, né? Sua boutique, ou não, você falando comigo, mas você falou o seguinte, falou, Anésio, eu tenho que contribuir mais. Eu falei, qualquer cara iria pensar assim, eu tenho que fazer qualquer coisa para ganhar mais dinheiro. Ele falou, não, eu tenho que contribuir mais. Explica pra gente isso, Lori. Eu acho que quando você entende o reino de Deus e você sai nesse tempo de oração, quando você sai dessa atmosfera, que você está aqui na oração, Deus vai te mostrando o caminho, né? E o que você falou, palavras do Senhor Jesus, Paulo fala assim, é muito melhor dar do que receber. Isso isso é fantástico, isso não tem o que falar, porque quanto mais você dá de bom grado, mais alegria você tem, parece que Deus vai te enchendo mais. E no reino de Deus não é o dinheiro que importa, mas é o teu coração que importa para Deus. Deus não está olhando tanto que você dá, senão a viúva pobre ali, ela não ia ter valor, mas Deus falou assim que ela deu do coração. Então, não importa o quanto que você doa, importa o teu coração, primeira coisa, né? E isso sempre ficou muito forte. Eu falei assim, eu tenho que dar, porque é a lei da sementeira. A palavra fala assim, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se eu quero colher bens, eu tenho que semear. Mas eu nem faço as coisas para poder ter depois. Existia um pastor amigo meu, falou assim para mim, assim, falou assim, você não está olhando o seu campo de semente, né? Eu falei assim, eu preciso olhar lá? Ele falou, não, porque você já semeou isso, aquilo. Então, eu tenho que orar
eu tenho que ouvir Deus e doar. E você falou uma coisa interessante, porque essa minha empresa, realmente, ela quebrou por causa da crise de 2008, 2005, veio tão forte com a saída dos presidentes, aquela confusão toda, e eu tive que fechar. E foi um sonho da minha vida que acabou. E eu fiquei muito triste, muito angustiado. E eu lembro que tinha um irmãozinho nosso, da galera, que Deus falou assim para mim, assim, vai lá ver a casa do irmão. Aí eu peguei e falei assim, ir lá ver a casa, vai ver onde ele mora. E eu falei, Cláudia, Deus falou para mim ver na casa do irmão. E eu cheguei para ele no domingo e falei assim, eu quero ir na sua casa. Eu fiquei sabendo que você está fazendo uma reforma, eu quero ir na sua casa. E ele falou, vamos lá. Na hora que eu vi a situação da casa do meu irmão, eu falei, não tem como, não tem como. Não tem como ele morar desse jeito, eu morar onde eu moro, não tem como. E eu juntei alguns irmãos e falei assim, tem uma casa pra gente fazer. Eu vou na frente, eu vou ajudando, e esses irmãos abraçaram o projeto. E na outra semana eu tinha uma casa de aluguel, coloquei a família nessa casa de aluguel e sustentei a família lá, vocês não vão pagar nada, água nem luz, fica aqui até eu construir a casa de vocês. Né? Peguei meu caminhão na época e levei a mudança, a galera fez a mudança, eu envolvi a galera nesse projeto. Tanto é que os adolescentes iam carregar na comunidade o cimento, descer escada, no brutos, cara, as meninas, para poder auxiliar o nosso querido irmão. E depois aí de 2 meses, e eu trabalhava lá. E um dia eu estava trabalhando, enchendo uma laje lá. E eu trabalhava, e eu estava na crise financeira, a firma quebrou, e eu estava lá enchendo a laje. Era totalmente fora mesmo. E Deus falou assim para mim, isso é jejum. Aí eu falei, jejum? Deus, fala mais. E eu carregando uma lata de areia e ajudando os caras. E Deus começou a falar para mim que isso era jejum. Quando você quebra a cadeia daquele que está preso. Eu fiquei numa alegria tão grande, mas tão grande naquele dia, que eu peguei 2 latas, coloquei nas costas, continuei carregando, né? Então foi assim, algo. No momento da crise, eu não estou falando que você tem que dar ali por um apelo, eu falo, vai ouvir Deus. Deus vai te mostrar algumas coisas, que talvez a sua crise seja por causa do apego àquela finança. Você não tem que estar apegado no dinheiro, você tem que estar apegado em Deus. Hoje, por exemplo, a gente contribui no Sertão, nós fizemos lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Sertão, mas nós fizemos esse tempo 4 casas no Sertão, nesse tempo da pandemia. Então, emenda nesse assunto, porque uma das coisas que eu vejo que você fez também é que você ficou sabendo notícias lá do Sertão, né? Foi lá ver o trabalho e aí viu lá a miséria brasileira, vamos dizer assim. E falou, eu tenho que fazer alguma coisa. E começou a mobilizar irmãos, tudo mais, para suprir, inclusive, vida de um pastor lá querido, para suprir casas de pessoas que não tinham onde morar. Algumas até eu tive lá com você, e eu vi a necessidade daquele povo. Fala sobre isso com a gente. Foi algo tremendo. Como eu estava falando, que nós, no nosso coração, quando você vai para esse lugar, Deus vai falando com você. Deus vai falando com você. Um dia, Alan e Roberta, do Sertão Clama, foram na Carisma e começaram a falar da realidade do sertão. E eu tenho um pé no sertão. Minha mãe é sertaneja. Minha mãe é do norte da Bahia. Então, todos nós temos, se você for olhar dentro de vocês, tem um norte no sertão, uma raizinha em sertão, né? E a gente pegou, e eu vi, e ela falando da necessidade, eu envolvi já o Ministério da Galera. Nós arrecadamos mais de 300 pares de chinelos e mandamos para o sertão, e mandamos algumas pessoas para espiar a terra ainda, né? O pastor Vanderlei foi nessa primeira missão, com o Sertão Clama, né? Eu não fui, não pude ir, mas o meu coração estava naquele lugar. E ele trazendo aquilo que aconteceu lá, a gente se mobilizou. Nós tivemos um congresso do Sertão Clama na Carisma, a Carisma inteira se mobilizou, e nós conseguimos, no meio, mandar depois um caminhão de suprimentos, um caminhão pequeno de suprimentos, né? E o pastor de lá, que nós conhecemos, ele era um homem apaixonado por Deus, e nós falamos assim, agora ele precisa cuidar das pessoas. Aí nós fizemos uma mobilização, compramos um carro para o pastor, né? Levamos um carro para ele, né? Mas precisava mais, porque o povo precisava de alimento. A situação no sertão estava tão ruim que a pessoa, ela já come uma vez por dia, a maioria das famílias lá. E você vai na casa das pessoas, é um arroz só, ou um feijão quando colhe.
Nessa época só tava o arroz. E o coração da gente vai ficando pequenininho quando você vê essas coisas. E aí a gente conseguiu, em 2019, a Carisma e mais algumas outras igrejas, né, a igreja do Klaus, né, junto, mais umas outras igrejas, nós mandamos 25 toneladas entre alimentos e roupas lá para o sertão. Gente, foi assim um socorro. Por quê? Porque não estava chovendo na época. Eles plantavam, mas não colhiam. E a igreja supriu a necessidade. Aí de lá nós conhecemos Dona Joaquina, né, que é aquela mulher que faz o trabalho com barro. Nós conhecemos o seu Francisco, que você também conheceu, que você foi na casa dele. E ali nós vimos a necessidade de consertar algumas coisas. Dona Joaquina, ali uma quilombola, né? E nós pegamos aquela família como exemplo ali, fizemos uma casa maravilhosa. Quer dizer, estamos terminando essa casa, falta pouquinho para terminar essa casa, com a ajuda de irmãos aqui de São Paulo. Nós fizemos lá, os irmãos de lá fazendo a mão de obra, alguns pagos, outros ali totalmente gratuitos. E nós começamos essa casa e estamos terminando a casa. Ela já está até morando dentro. Né? Se pudesse, a gente passava até as fotos aí, mas depois a gente pode colocar em algum meio para as pessoas verem. Então, aquela pessoa que tinha aquela casinha de taipa caindo, que um dia choveu um pouco lá e derrubou a casa dela, tem uma casa digna de morar, porque a igreja de São Paulo aqui, a igreja Carisma e outras igrejas, quando eu falo igreja, eu falo as pessoas, né? Se mobilizaram e fizeram isso lá. Mas é uma paixão. É uma paixão tão grande que a gente foi em Acauã, lá no Bate-Maré, e viu a necessidade de ir lá, e estamos trabalhando lá, eu, pastor Vanderlei, e junto com os irmãos. E eu nem fui ainda na Serra do Inácio, mas eu estou apaixonado pela Serra do Inácio, eu oro pela Serra do Inácio todo dia. Essa semana eu tenho em contato com o pastor de lá. A Serra do Inácio é onde encontra ali Piauí e Pernambuco, um dos lugares mais miseráveis do Brasil. Já foi considerada a Somália do Brasil. Alguns povoados, maioria não tem, uma cidade não tem nenhuma igreja evangélica. Não tem ali o reino de Deus, né? E eu falando com o pastor, eu já comecei fazendo a minha parte, mandando algumas cestas básicas para ele, isso da nossa família, porque eu acho que tudo que eu faço tem que começar de mim. Então, começou de mim, eu posso pregar para os irmãos e falar assim, vamos junto, né? Isso. E nós já mandamos e começamos esse projeto para ali trazer alimento. E o pastor falou assim para mim, a coisa que eles precisam urgente agora é o alimento. Porque lá não chove. É muito alto e não chove, e não tem água. Não tem poço. Você vai fazer um poço a 200 metros. Então, para chegar um caminhão-pipa é muito difícil, né? Então, e nós vamos mobilizando. É uma paixão nossa de levar um suprimento, de levar o evangelho. Aquela barra, o Jairo estava falando que esses dias ele vai fazer lá muitos batismos. Por causa do testemunho da igreja, as pessoas estão recebendo Jesus como seu salvador. Por causa do testemunho da igreja naquele lugar. É uma maravilha. Eu lembro de uma filmagem que o Jairo, para quem não conhece o Jairo é o pastor em Barra de São Pedro. E ele mandou aquele vídeo mostrando aquele rio que estava seco. Eu lembro quando eu fui lá, estava seco. Sim. Era um espaço enorme de rio e aquele fiozinho de água só passando. E depois ele manda um vídeo mostrando, olha, choveu aqui, o rio cheio, né? Enquanto o povo reclama de chuva aqui, eles adorando a Deus lá que estava chovendo. É coisa linda de ver, né? Coisa linda de ver. Nós fomos numa casa, na última vez que nós fomos lá, fomos impedidos agora em março, nós íamos entregar a casa da Dona Joaquina, mas por conta da pandemia nós fomos impedidos de ir lá, achamos prudente não ir, né? Ficou muito forte, mas nós vamos ainda fazer uma festa lá quando pudermos, na casa da Dona Joaquina, que ela falou, não, eu preciso dessa festa aqui, mas agora não seria prudente. Mas na última vez que nós fomos lá, nós fomos na casa de uma pessoa, seu Gersino, Dona Maria Claudete, e pegou fogo tudo lá. E a única coisa que eles tinham para tentar fazer o telhado da casa, que eles só tinham um telhadinho de 2 metros, as paredezinhas levantadas, era 2 porquinhos, né? Que eles falavam, vamos engordar, quando engordar, nós vende e compra madeira para fazer o telhado, né? E pegou fogo nos porquinhos. A tristeza deles era ficar dos porquinhos, né? Aí nós ficamos sabendo que o Jair é assim, vamos numa casa comigo, né? Aí você chega lá
né? E eu lembro que o Vanderlei não pega mais nenhum projeto, que você já está com 3 na mão fazendo, né? O pastor Vanderlei. Aí eu cheguei lá, na hora que ele viu a situação, ele falou assim, aí eu falei para ele, não pega nenhum projeto, né? Aí não teve jeito, não tinha o que fazer. Outros irmãos se mobilizaram de Guaratinguetá, alguns empresários, e nós conseguimos também terminar a casa da dona Maria Claudete, do seu Gersino, né? Então, você vai vendo as necessidades e, assim, Deus mandou fazer, faz, né? Mandou fazer, faz. Ah, mas de onde vai vir o recurso? Vai acontecer, né? Deus vai fazer, né? Ele vai prover, porque o recurso é dele. Muitas vezes nem está na nossa mão, nós somos mobilizadores, né? Quando eu fui no sertão uma vez, em Acauã, eu fiquei com muito desejo de ficar lá. E um irmão muito querido, Wellington, pastor Wellington, falou assim para mim, você é a pessoa que é um mobilizador. Você vai vir de lá para cá trazer pessoas. E é tão gostoso você subir com um ônibus de jovens, de adultos, que vai lá fazer um impacto naquele lugar. O ônibus é coisa inacreditável. Quem foi sabe o que é, né? É um tempo de oração, um tempo de dedicação, um tempo de jejum, porque você passa 2 dias e 2 noites sentado dentro do ônibus. Assim, para o corpo é terrível, mas aquilo te quebranta o coração, aquilo te esmaga. Eu falo que o primeiro posto é o graal, depois é o ruim, né? E vai piorando os postos de assim que você tem que tomar banho, né? E você tem que alimentação, mas chegando lá você vê a graça de Deus na vida dos irmãos. Nós fomos num povoado de Extrema e assim eu me senti ali como os apóstolos. Por quê? Porque nós víamos a seara é grande, faltam os trabalhadores. Né? E ali nós falamos, vamos rogar ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para cá. Por quê? Porque o povo está com o coração pronto para receber o Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos que ir, nós temos que levar suprimento para esse povo, nós temos que levar a alegria que nós temos de Jesus para esse povo. Eles estão prontos para receber. É um povo que é querido, um povo que, se ele tem uma galinha aqui, você vai na casa dele, ele quer te dar a galinha. É como na África, você sempre fala, ele te dá um quilo de feijão, né? Que ele plantou e ele teve, né? E isso alegra tanto o nosso coração. E é fantástico esse povo maravilhoso. Amém, amém. Lori, já deu para se apaixonar ainda mais por Deus, por sua obra, por fazer as coisas de Deus, só de te ouvir. Mas ainda assim eu quero te pedir uma coisa. Dá uma palavra para os irmãos. O irmão que está agora te ouvindo e está falando o que eu posso fazer, eu quero servir a Deus melhor. Eu queria lembrar uma coisa para os irmãos que devem estar se perguntando isso. Eu quero que você se lembre qual foi a ordem da nossa conversa aqui. Nós não começamos falando de fazer obra. Nós começamos falando de uma pessoa que usava o mesmo tempo de trabalho dele para orar, para buscar Deus. A gente busca Deus o tempo todo. É por aí que começa. Entregando teu coração para Deus. Antes de pensar em fazer obra, pensar em Deus fazer a obra no teu coração. Você notou isso no Lorival falando aqui. Mas agora é ele que vai falar isso com você. Lori, uma palavra para a igreja, meu querido. A palavra diz assim, buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então busca o Senhor. Eu lembro que eu estava numa obra e eu com meu fone de ouvido escutando uma pregação, né? E gente, falando sobre a obra de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus e uma interpretação que a pessoa teve sobre aquele momento, gente, eu comecei a chorar, eu estava no meio da obra, mas eu chorava, eu tive que me esconder num canto de tanto que eu chorava de algo que Deus tinha falado comigo naquele momento. Né? Então você pode estar no seu trabalho e aproveitando o teu tempo, remindo o tempo, ouvindo Deus, e Deus fala com você no meio do dia. Não deixe o mundo te matar, não deixe o mundo te envolver com a preocupação, né? Vai no secreto, busca Deus durante todo o dia. Paulo fala assim, eu oro o dia inteiro. Então nós podemos orar o dia inteiro, você pode adorar a Deus o dia inteiro. Põe música que lembra você. Eu acabei antes aqui, eu coloquei uma música, porque eu falei assim, eu preciso ouvir essa música, que ela vai me levar a um lugar que eu já sabia que iria me levar. E eu coloquei aquela música antes de estar falando com vocês aqui, né? Tá falando com você. Então, busca Deus o tempo todo. Uma palavra para você, não desista.
Não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista dos sonhos que Deus colocou na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Nenhuma promessa ele deixou de cumprir, nenhuma, a menos que você não creia naquilo que Deus te falou. Mas busque, fala assim, Deus, eu vou receber essas promessas, porque o Senhor falou, porque o Senhor não mente. Né? Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana, que fala assim que o passado está na tua mente. Talvez você passou por dificuldades, por coisas terríveis, mas o futuro está nas suas mãos. Então você pode mudar. Deus te deu uma palavra, então você vai diante de Deus e fala, Senhor, eu vou receber isso, e você começa orando, porque aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela recebeu o dom de Deus, porque ela dizia, ela não parou de falar a palavra, até que ela cresce naquela palavra, porque está escrito na palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não desista, baseado no quê? Nas promessas que Deus fez para você. Deus colocou promessas na sua vida, no teu coração. Então, seja forte, seja corajoso. Não desista de maneira nenhuma. Tá difícil essa época de pandemia, realmente tá. Eu também choro, acho que o Anésio também chora de saudade de todo mundo, de querer, viver, mas você está tendo uma oportunidade agora. A oportunidade agora é de você olhar para o Senhor, de você buscar o Senhor, e você ver tudo que Ele tem para você, para a sua família, e você se encaixar nisso. Mas a maneira agora é estar diante de Deus e buscar o Senhor. É isso que eu tenho que dizer para a igreja. Amém, amém, amém. Lori, obrigado pelo seu tempo e pelo teu ministério. Você e a Cláudia, é importante mencionar a Cláudia, porque eu conheço bem essa mulher também, que é um suporte incrível, uma pessoa querida demais, né? Uma mulher forte, firme, que Deus colocou aí ao seu lado. O ministério dos seus filhos também, que já começam a despontar, né? E eles, eu tenho certeza, vão seguir esse mesmo caminho apaixonado por Deus que o Pai. Jones é um cara incrível, Luquinhas também é um cara fantástico. Tua família é uma bênção para a igreja, e eu particularmente falo para minha família, para minha vida e para essa comunidade aqui. A Carisma é grato. Deus te abençoe, Lorival. Bem, meu querido. Pra galera aí, não esqueça, todo domingo às 18 horas, estamos lá no canal Galera da Quadra no YouTube. Verdade, eu falei 18h30, 18 horas. 18 horas. 18 horas, hoje tem pregadora nova lá para quem quiser assistir, né? A gente sempre coloca o pessoal, tempo incrível, a galera é uma galera apaixonada por Deus, fala que os jovens não gostam de buscar Deus, essa galera gosta, ama, são viciados em Bíblia, em estudo, em palavra, em oração, eles amam o Senhor, e eu testemunho. E quando acabar essa pandemia, eu te convido você para a nossa hamburgueria, que você vai ser tratado com muito carinho, comer um baita do hambúrguer. Já teve um irmão aí que falou assim, ele vai falar de hambúrguer? Falou assim, vou sim falar de hambúrguer. Né? Tem um pessoal que vai lá e come 4, né? O Apocalipse lá, que é 4 hambúrguer. Tem um irmão que falou assim, eu vou comer o maior de todos isso. Vai lá, irmão, né? E aquilo é um lugar de comunhão, um lugar para receber os jovens. Nós temos um sonho de mais de 1.000 jovens ali naquela comunidade. E esse sonho ninguém tira do nosso coração, de maneira nenhuma. É isso aí, é isso aí.